Bem, volto eu, né? Na verdade, alguém tem que se sacrificar. Então, essa temática aí, o DNA sustentável e a administração, vai ser sacrificada. Estava prevista para 15 minutos, eu vou fazer em 5 minutos, que, na verdade, essa proposta, né? Tratamos de temas bastante suscetíveis, né? Quando se pensa a formação, né? Quando se pensa o mercado, administração e sustentabilidade, quando falamos da formação do administrador, das políticas nacionais de resíduos sólidos e dos grandes centros urbanos. São condições que não se coadunam a um profissional disperso de todas essas informações, todas essas necessidades da sociedade contemporânea. Então, vou ser bastante objetivo, até para primar pelo que nós objetivamos, que são as discussões finais, ok? Então, vou ser muitíssimo sucinto. Bem, vou começar com uma enquete rápida, ok? Por gentileza. O DNA do administrador é sustentável? Sim para 1, 2 para não, 3 para indecisos. O DNA do administrador é sustentável? Vamos lá? Posso fechar? Não vou esperar o 100, por gentileza, pode fechar. Contrariar um pouquinho, né? Vamos lá. Sim. Bem, é sustentável? Então, vamos ver agora, né? Bem, o que é um DNA sustentável? DNA sustentável, na verdade, precisa, antes de qualquer premissa, passar por uma mudança de pensamento, porque só a partir do momento que conseguirmos sensibilizar para conscientizar os futuros administradores, os profissionais, os empreendedores, que sim teremos aí, né, o embrião daquele DNA sustentável. Então, antes de qualquer necessidade, carecemos de que essa condição passe por uma mudança de pensamento, para que aí sim, a partir dessa circunstância, a gente consiga demandar ações nessa perspectiva. Então, esse é o primeiro desafio, até por isso que nós colocamos esse painel para fechar, porque, na verdade, ele congrega e converge as necessidades do que falamos para você conseguir fazer uma gestão estratégica das condições antes colocadas. E não diferente disso, busca-se, a partir desse pensamento, pensar todo esse processo numa perspectiva de fato sustentável que vai prover uma responsabilidade socioambiental. E aí a gente não está falando de um pensar distante, de um pensar separado. E aí a gente pode citar como um exemplo ineficiente, insustentável, o desenvolvimento pautado somente a partir do econômico, do financeiro. Muito pelo contrário, um desenvolvimento pautado nas dimensões que eu tanto falei e que são fundamentais para que consigamos forjar esse DNA do administrador, que ele consiga pensar a todo momento nessas perspectivas. Dessa forma, entende-se que passa a ser condição desse administrador ser, estar e vivenciar o mundo de forma que resgate o ser humano para esse processo de formação embrionário desse pensar, ser, estar e desenvolver suas ações nessa perspectiva, para que dessa maneira ele seja uma pessoa, um profissional melhor socialmente, melhor para a organização e, consequentemente, não tenhamos dúvidas que com essa consequência melhor pessoal, melhor social, certamente será um profissional mais comprometido com essa perspectiva. Então, o DNA sustentável surge da necessidade do administrador, está mais consonante com a organização, com o mercado e a sociedade. Então, essa necessária tempestividade do pensar e agir
numa perspectiva global e local, cada vez mais se faz necessário para forjar e empreender, se podemos dizer assim, esse DNA do administrador. A partir dessa forma, entendemos sim que aí vamos proporcionar que esse profissional protagonize no processo da administração, da gestão como um todo, uma condição de prover um processo formativo mais responsivo às necessidades do mercado, necessidades essas de forma melhor pensada, mais equilibrada, de maneira que todas as variáveis sociais sejam priorizadas, necessárias simultaneamente. Por fim, o administrador com DNA sustentável é justamente aquele que tem a capacidade de prever e, por conseguinte, prover todas as estratégias da organização a partir do seu processo formativo, em consonância com o mercado, de forma mais responsiva a atender todas essas demandas globais. Por fim, tem-se por necessidade que o administrador carece de um DNA sustentável. E aí, justamente corroborando ou não a nossa enquete, eu peço a participação de vocês novamente. O DNA sustentável para o administrador é necessário? Por gentileza, participemos para dar prosseguimento a um momento que eu considero, acho que a comissão como um todo, não tenho certeza, considera como o mais interessante. É o momento da reflexão, da discussão aberta sobre a temática, que o objetivo do nosso painel foi inquietá-los, sim, sobre uma temática de extrema suscetibilidade e emergência, que é a administração sustentável. Fecha, por gentileza. Olha aí, então, essa é a necessidade. Interessante, eu particularmente ratifico, essa relevância em desenvolvermos nos administradores uma visão sustentável nessa perspectiva, onde privilegiemos o desenvolvimento mais equilibrado com intenção de proporcionar uma qualidade de vida, uma consequente responsabilidade socioambiental de todo e para todos. Então, aqui eu fecho agradecendo e, ao mesmo tempo, deixando o meu contato e, sobretudo, o meu site, onde, no final do ano passado, eu lancei um livro em empreendedorismo e sustentabilidade. E ele está disponibilizado o e-book gratuitamente, ok? No site vocês vão ver lá um link livros, entrem no livro, se cadastrem que o e-book está free, está aberto, ok? Muito obrigado. E agora, justamente, vamos ao momento mais esperado, que são as reflexões sobre o painel, ok? Para iniciar, tem uma pergunta especificamente para o administrador Glauco, que ele mesmo vai ler e vai responder. A pessoa não se identificou, mas a pergunta é a seguinte: um dos meios para viabilizar a gestão dos resíduos não seria a incorporação de sistemas de coleta seletiva nos condomínios, sistemas esses normatizados pelo CREA e implementados nos projetos das edificações? Já existe uma lei, agora eu não me lembro se ela é municipal ou estadual, que determina exatamente isso, tá? Que os condomínios façam a coleta seletiva. Se quiser me procurar para poder pegar o meu contato, eu vou ter o maior prazer em encaminhar a legislação a respeito disso. E só concluindo, eu acho que ela entra justamente no rol da pergunta lá: será que a lei pegou? Será que não pegou? Então, vale a pena aí a gente estar avaliando mais uma vez o nosso posicionamento nessa história toda, a nossa consciência. Será que só as leis bastam? Será que não falta aí um pouco de mobilização da sociedade, principalmente dentro dessa temática? Ok, Marcelo. Ok, obrigado. Mais uma pergunta, aqui se identificou, professor Rodrigo Marques,
da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, professor Rodrigo Marcos, presente. Muito obrigado pela participação, professor. A pergunta do professor está aberta a todos os componentes da mesa e eu, particularmente, eu gostaria de iniciar respondendo, né? Sobre a questão da transdisciplinariedade do tema sustentabilidade na formação em administração, como se deve trabalhar o tema na prática, na estrutura curricular dos cursos de forma mais adequada, em disciplinas específicas ou ao longo das disciplinas das áreas funcionais, como finança, marketing, gestão de pessoas, etc. Professor, obrigado pela pergunta, obrigado pela participação, pergunta extremamente interessante, e eu vou tentar, né, diante das nossas discussões, mostrar como se trabalha, como trabalhamos e como propomos que essa temática seja trabalhada. Como o professor Belmiro começou a sinalizar, a sustentabilidade é uma questão bastante ampla, que ela não é estanque e ela não deve ser uma questão de disciplina. Defendemos, sim, que ela deve ser transdisciplinar, do primeiro ao oitavo período e, sobretudo, perpassar a grade, tanto nas atividades extraclasse como em todos os projetos, porque todas as disciplinas, elas trabalhadas nessa perspectiva sustentável que colocamos aqui, onde a administração financeira, que no primeiro momento teria uma certa aversão à temática, né, ela fosse trabalhada privilegiando todas essas questões, porque a gente sofre de uma questão bastante problêmica, que é fazer uma relação direta com a sustentabilidade e a perspectiva ambiental. E isso daí é um dos primeiros problemas, é uma das primeiras situações que obstaculizam, né, essa maior interação, essa integração, essa transdisciplinaridade acontecer. Por quê? As disciplinas são necessárias e interdependentes ao processo de formação. E quando entendemos que a sustentabilidade ela deve ser trabalhada nessa perspectiva em todas e por todas as disciplinas, se integrando, certamente nós conseguiremos formar, não somente na essência de uma avaliação da disciplina estanque, mas num projeto integrando as disciplinas. Então, assim que pensamos e defendemos, já conhecemos currículos, né? Já tivemos até a oportunidade de desenhar currículos orientados por essa perspectiva como condição provedora daquele processo formativo ser uma questão de responsabilidade socioambiental. Respondi, professor? Outra pergunta, não é a pergunta, é uma sugestão, né? Mas como nós estamos aqui propensos a tudo, farei ser de conhecimento de todos. Sugestão para palestras, né? Ética, sinceridade e franqueza nas eleições para a presidência do CRA e CFA. Ética e honestidade na fiscalização do CRA. Pergunta, por que o setor de fiscalização do CRA não funciona de forma adequada e correta? Bem, eu não sou a pessoa indicada para responder isso, considero que não seja uma pergunta com ligação direta ao tema do painel, mas eu acredito que, como estamos num espaço bastante democrático, eu acredito que a sustentabilidade passa por essa necessidade, eu acredito que seja objeto de reflexão para todos, né? E que, num segundo momento, pessoas mais direcionadas à área específica poderá aí responder e discutir sobre a questão. Bem, mais alguma pergunta? Oi, pois não, professor. A pergunta do administrador Ricardo Lemos, se
a comissão entende que, além da sustentabilidade ser trabalhada no ensino superior, ela deveria ser trabalhada na educação básica. Alguém gostaria de responder? Eu depois gostaria de fazer algumas considerações. Rapidamente, que nós estamos já meio que estourados no tempo, né? Mas eu acho que é fundamental. Cadê o professor? Como vai? Tudo bem, professor? Eu acho que sim, e acho que as novas gerações têm que ter essa visão, porque é muito importante. Se vocês se lembram do resultado, o primeiro resultado da pesquisa deu meio a meio, não é verdade? Então, quer dizer, existe muita dúvida ainda quanto às questões de sustentabilidade. E essas dúvidas, elas só chegaram até agora porque, definitivamente, o ensino básico não tratou desse tema, não é verdade? Então, eu acho que agora, com o contexto social sendo trabalhado para isso, isso vai se tornar mais visível. Eu só vou completar. A temática é de extrema necessidade e significância para a comunidade científica, governos, estrategistas de modo geral. Poucos sabem que 2005 a 2014 foi decretada pela ONU, via Unesco, a década da educação para o desenvolvimento sustentável, sobretudo privilegiando a educação básica. E pouco se fez e pouco se faz, e, na verdade, não tivemos quase ações efetivas nenhuma, tá, professor? Bem, gente, nós tentamos parabenizá-los de forma a direcionarem, a participarem de forma mais interativa sobre o nosso painel. Dessa forma, nós vamos ficar bastante lisonjeados, né, com a avaliação de vocês. Por que não avaliar o nosso painel? Então, por gentileza, gostaria que vocês participassem avaliando o nosso painel e ver o quanto precisamos, nessa perspectiva sustentável, entender as inovações, as mudanças e melhorar cada vez mais. Por gentileza, participe. Como você avalia o nosso painel? 1, indiferente. 2, interessante. 3, preciso me aprofundar sobre a temática. Por gentileza. Vamos lá? Como vocês avaliam o nosso painel? Estamos certos de que precisamos melhorar bastante. Essa é a condição que desejamos e estamos propensos a buscar. Por gentileza, fechando. Vamos lá. Bem, interessante a condição de vocês avaliarem o nosso painel. Muito obrigado. Indiferente, 2%. Preciso me aprofundar de 9%. Bem, a comissão está aberta, está à disposição. Precisamos de torná-la, de oxigená-la. Precisamos de novos membros e será um prazer aí tê-los conosco, refletindo sobre uma temática tão interessante. A comissão agradece o conselho pela oportunidade e a presença de vocês, mais uma vez, parabenizando a todos, e uma salva de palmas para vocês, administradores e administradora. Muito obrigado. Neste momento, convidamos o administrador Marcelo Pereira Marujo, coordenador da Comissão de Desenvolvimento Sustentável do CRA-RJ, para fazer a entrega dos certificados aos participantes. Agradecemos, então, aos participantes deste painel pelas apresentações. E, neste momento, gostaríamos de convidar ao palco o administrador Wagner Siqueira, presidente do CRA-RJ. Apenas para convidar os colegas, né? Houve uma questão relativamente à fiscalização.
A gente tem um seminário o dia inteiro sobre responsabilidade técnica que trata fundamentalmente da questão de fiscalização. Então, o colega que fez a pergunta e colocou a questão sob o ponto de vista ética, da fiscalização, etc., ele terá a oportunidade de discutir o tema durante todo o dia na Firjan, de 9 até às 6 da tarde, quando vamos fazer um tema de responsabilidade técnica. Seria interessante que o colega e os colegas que estiverem interessados no tema, espero que todos, também se inscrevam para a participação desse evento de responsabilidade técnica. Em relação à questão da eleição, isso é uma norma federal que nós apenas nos limitamos e temos que obrigatoriamente cumprir ao processo eleitoral. Acho que uma chance que o colega tem de mudar essas circunstâncias é tentar ser eleito na próxima eleição conselheiro federal para mudar lá essas normas em Brasília. Muito obrigado.